A cooperação entre formigas e embaúbas é uma complexa relação evolutiva de planta com animal. As formigas estão em uma relação em que ultrapassa a simples escravidão. E para elas, as formigas, não existe nenhuma esperança de libertação dessa cooperação. A primeira impressão que se tem é que a relação entre formigas e embaúba é uma harmoniosa cooperação, com a planta oferecendo abrigo e alimento para a formiga, em troca recebendo proteção contra os herbívoros. Entretanto, se a pergunta sobre a harmonia dessa relação entre planta e formiga, a resposta seria surpreendente por um tétrico detalhe. As formigas estão em uma relação em que ultrapassa a simples escravidão. E para elas, as formigas, não existe nenhuma esperança de libertação dessa cooperação. No caso de trabalhadores humanos que são aliciados e levados para as condições de trabalho similar à escravidão, para eles ainda tem uma esperança de algum dia serem libertos desta condição, readquirindo a sua liberdade, a sua dignidade. Já para as formigas, não existe nenhuma possibilidade de se libertarem deste trabalho que são obrigadas a oferecer para as embaúbas. Não existe nem a possibilidade de fuga para elas. Mas por que é assim? As embaúbas e as formigas, durante milhares de anos de convivência, a planta desenvolveu uma artimanha, uma estratégia para manter as formigas nesta condição de estarem sob o seu controle, prestando serviços para as plantas. Elas são eternamente dependentes dessa condição. Mas que condição? É o que vamos entender agora. Fritz Müller era um pesquisador alemão que viveu em Santa Catarina. Ele era amigo e admirador de Charles Darwin, o pai da teoria evolutiva. Fritz passou a pesquisar a relação evolutiva entre a cooperação de plantas e animais. Ele concluiu que a relação entre formigas e embaúbas desenvolveu uma cooperação onde as formigas recebem abrigo e alimento da planta, e a contrapartida das formigas é oferecer para a planta proteção contra os herbívoros. Acreditava-se que plantas e formigas viveriam esta harmoniosa cooperação em benefício das duas partes. Entretanto, uma informação sobre a abundante oferta de alimentos pela planta para a formiga trouxe uma desconcertante dúvida sobre a harmonia dessa relação. As embaúbas oferecem abrigo no seu tronco oco para as formigas. E também as folhas da embaúba têm na base do seu pecíolo uma estrutura filamentosa, como se fossem pelos, chamadas de triquíleos. Nesta estrutura são produzidos glóbulos de proteína, lipídios e glicogênio, semelhante aos produzidos por animais. Estes glóbulos servem de alimentos para as formigas, um rico alimento nutritivo. Primeiramente estudado por Miller, receberam o nome de corpúsculos de Miller ou corpúsculos millerianos, que foi o primeiro a descrever a função destas estruturas em 1876. Marcondes Marchetti, no site que foi criado para homenagear os 200 anos de nascimento de Fritz Müller, relata que estes corpúsculos criam uma dependência nas formigas porque alteram seu sistema digestivo.
fazendo com que as formigas não podem processar nenhum outro alimento semelhante encontrado em outras plantas. Com esta alteração do sistema digestivo das formigas, a planta colocou a formiga em regime perpétuo de prestação de serviço para a planta, ou seja, a sua proteção contra herbívoros. Assim, a formiga fica obrigada a viver na planta. Marquette complementa: as formigas restaram escravas da planta, dependentes deste alimento estrito para a sua sobrevivência. Outras fontes citam que a formiga complementa a sua alimentação com insetos que são capturados no processo de defesa da planta, gotículas liberadas por pulgões que são criados pelas formigas e também a parte interna do caule. Nos ocos, a formiga também vai encontrar seiva para a sua alimentação. Mas sobre essa informação da dependência obrigatória das formigas com a planta embaúba, seria escravagismo? Apesar das formigas serem obrigadas a trabalhar, tem a dependência da alimentação. Seria algo mais do que escravagismo. O que você acha disso tudo? Escreve aí. As formigas que fazem associação com a embaúba são do gênero Azteca. Existem cerca de umas 80 espécies. Todas elas são arborícolas, vivendo em associação com árvores vivas ou mortas. Destas, 13 espécies fazem associação com a embaúba. Já as embaúbas são plantas do gênero Cecropia, da família Urticaceae. Inclusive, na superfície de folhas e dos pecíolos, elas apresentam pequenos pelos filamentos com a ponta recurvada, bem característico desta família. O nome da planta vem do tupi embaíba, que significa planta oca. E esta planta ocorre praticamente em todos os biomas brasileiros: Mata Atlântica, Pantanal, Caatinga, Floresta Amazônica e Cerrado, além de ocorrer nas matas de galeria na beira dos rios. Isto ocorre porque ela tem a característica de ser planta pioneira nos ambientes. A planta apresenta divisões de nós, de septos, entre estas áreas ocas, e em alguns locais facilitaria a entrada de formigas fecundadas, as formigas rainhas, que entrariam nestes espaços para iniciar uma nova colônia na planta. Depois que nascem as operárias, elas vão criando passagem nos septos, nas divisões entre os espaços ocos, para expansão da colônia. Estes espaços entre os septos, entre os nós, também são chamados de lojas. Esta associação das plantas com as formigas é muito vantajosa para a planta, que nos primeiros 4 anos crescem até mais 125% do que plantas não colonizadas por formigas. Uma coisa curiosa é que as formigas podem fazer verdadeiros curativos na planta, no caule da embaúba. Em locais com ferimentos ou quando ela quer fechar alguma abertura, a formiga usa fibras da árvore e seiva para obstruir aquelas aberturas. Como as formigas se organizam nos espaços ocos da embaúba? A sociedade das formigas tem uma rainha, tem machos e muitas operárias. No tempo da reprodução, a rainha e os machos possuem asas e eles realizam o voo nupcial, onde a rainha é fecundada. Os machos férteis fecundam a fêmea fértil, que após a fecundação já passa a ser a rainha e vai fundar uma nova colônia. Os machos, após a cópula, morrem
em seguida. As fêmeas estéreis podem ser soldados ou, na sua maioria, operárias. Os soldados são muito agressivos e, a qualquer sinal de alerta, eles protegem a planta contra insetos que vão praticar herbivoria ou mesmo outros animais maiores, como macacos que vêm à procura de frutos da árvore. A rainha, após colocar seus ovos, são cuidados pelas operárias. E as várias lojas podem ter funções diversas, como função de berçários para as larvas no início do desenvolvimento. As operárias vão cuidar delas até elas se transformarem em novas formigas. Outras lojas têm função de curral, aonde as formigas capturam pulgões e ali colocam para coletar gotículas açucaradas produzidas por estes insetos, que vão complementar também a sua alimentação. A loja onde se estabelece a rainha é a Câmara Real, onde várias operárias cuidam da rainha, coletando seus ovos e levando para outras lojas e também providenciando a alimentação da rainha. Um fato interessante é que as formigas, elas praticam escravagismo contra pulgões. Elas capturam esses pulgões, levam para lojas e lá elas criam estes insetos. Eles se alimentam da seiva das paredes da planta, eles sugam a seiva elaborada, que é rica em açúcares. Com o tempo, este excesso de açúcar é eliminado pelo pulgão em forma de gotículas açucaradas, que as formigas coletam para a sua alimentação. O que você achou dessa relação das formigas com a embaúba? Escreva aí a sua opinião. Como já comentamos, Fritz Miller foi grande amigo de Charles Darwin. E a respeito disso, temos vários vídeos falando de teoria da evolução e da relação entre plantas e animais. Os links estão disponíveis aqui na descrição. Se você já é inscrito no canal, nosso obrigado especial. E se você não é ainda, inscreva-se já. Mande suas sugestões para novos vídeos. Dê um joinha para o YouTube ver que nosso canal está sendo aceito, está sendo bem assistido. Ajude financeiramente o nosso canal. A partir de R$ 4,99 por mês, você já pode enviar a nossa ajuda no Clube de Membros. Clique e se inscreva no Clube de Membros.